Olá, o Live Entrevista hoje conversa com o professor Harry. Meu querido, Olá, Harry. Bem-vindo ao Live Entrevista. eu que agradeço, meu amigo de pessoal, amigo de profissão. Tá me escutando bem? Estou sim. Ô, Ó, Harry, você é uma pessoa de história. isso. E nada mais apropriado para que uma pessoa de história narrar a sua própria história. Então, conte a sua. É verdade. Eu quero primeiro desejar uma boa noite a todos os que vão participar aqui da live. Salientar que é uma honra participar de um quadro, né, organizado, planejado por você. Tá? Tenho uma estima grandiosíssima pela sua pessoa, lhe admiro também como profissional. Poucos professores, pouquíssimos professores têm uma postura, não é, igual à sua. Vejo que a educação ganhou muito a partir do momento que você ingressou, não é? Não só com pesquisas acadêmicas, mas também como o magistério. Então, para mim é uma honra, Arlindo, estar participando aqui com você, né? Eu venho de uma família, não é, tradicional aí da cidade de Santa Rita, que mora no centro da cidade, não é? Fui criado na casa dos meus avós, meu avô Arri, minha avó Lourdes, com minha mãe, Julita, não é? E fui sempre uma criança imperativa, viu? Dei muito trabalho aí a alguns professores, estudei na escola, não é, normal, onde a gente trabalhou juntos, né? Nós trabalhamos juntos lá. Na época que eu estudei, Arlindo, eu era considerado, né, um capeta em forma de guri pelos professores, era muito, né, atinado ali. E mãe era professora também e ficava ali nos meus pés. Mas eu nunca, querido, é, planejei nada, nunca sonhei, vislumbrei nada em respeito a ser um professor. Enquanto estudante, né, eu aproveitava o máximo ali a minha infância, a minha adolescência. Né? Estudei sempre em escola pública, tá? Estudei na escola normal, no João Úrsulo, grupo João Úrsulo, no centro da cidade, no Enes Carvalho. Né? Na normal e no João Úrsulo eu estudei o fundamental, né, anos iniciais. Aí eu vou para o Enéas estudar o fundamental, anos finais, ensino médio, e abre-se uma escola de nível técnico chamada ETN, Escola Técnica Normal Antônio Elias Pessoa, na qual eu concluo meus ensinos e meus estudos, né, como técnico de computabilidade. Então, a partir dali, eu fiquei meio sem saber o que é que eu queria de verdade, e fui trabalhar. Trabalhei na Alpargatas, trabalhei nos Correios, no Multibank, trabalhei, não é, em setores de informática, em algumas empresas, não é? Então, assim, eu tive o privilégio, além de fazer cursos de informática na Gênese de Santa Rita, aí, quando o computador chegou, né, meu avô, com muito esforço, me colocou para fazer cursos assim, eu aproveitei bastante isso, porque quando eu ingressei no mercado de trabalho, né, eu já ia direcionado para setores que não eram setores de produção. Né? Então eu ia para uma fábrica trabalhar no setor, não é, no escritório, eu no multibank operador de caixa, nos correios também. Então esses cursos que eu fiz, que foram patrocinados pelo meu avô, né, me ajudaram bastante. Mas mesmo assim eu ainda buscava um sentido profissional, Arlindo, para engajar de fato assim numa carreira que me desse um sustento, não é, considerável, permanente, não é? E a gente vê
a qualidade dos amigos nas horas difíceis da vida da gente, não é verdade? Então apareceram pessoas assim que viram que eu estava indo por um caminho que não era tão agradável, né? E me orientaram, né? Harry, Neto, tu é um cara inteligente, vai estudar, não é? Vai buscar uma profissão para você. Esse caminho que você está levando é um caminho, não é, de desordem, de caos, né? Então, a gente descobre amigos assim, Arlindo, e o papel da família também é importante demais, não é? Porque eu sempre tive uma mãe que batalhou para que eu tivesse uma boa educação, não é? E usufruísse dela e compartilhasse ela também. Então, não é? Tudo que eu recebi da minha casa foi para o meu desenvolvimento enquanto pessoa e profissional. Só que a gente, às vezes, se desencaixa dessa proposta da casa, né? E se atenta para outras coisas. E, de fato, assim, meu caminho ele foi muito de, como é que eu posso dizer, de altos e baixos. Então, é, eu permeei, né, em caminhos, né, que não levam o homem a um desenvolvimento pleno enquanto, mas tive, né, oportunidades de fazer algo diferente. Então surgiram amigos me incentivando para estudar, não é? E eu sempre gostei de história. Então eu fiz o vestibular, prestei o vestibular para história, é, o PSS ainda, né? Aquele processo seletivo, intermináveis dias. E fiz para geografia, viu? Eu passei para geografia, o primeiro que eu fiz. É, ainda bem que eu não passei para geografia. Ia concorrer com você, ia ser desleal. Então, eu fiz o PSS para geografia, rapaz. Até passei. Só que, é, devido à minha condição, eu tinha que trabalhar. Então, o que é que aconteceu? Eu optei por trabalhar, né? E eu disse, depois eu faço um curso. Então, eu tive que trabalhar para sair né, debaixo das asas do meu avô, da minha mãe, né, para me mostrar autônomo, independente. E surgiu um curso de História na Universidade Federal, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a UVA, né, que era aos sábados. Aí eu disse, eu vou fazer isso aí. Se prestar, prestou. Vamos ver, era a primeira turma de História. Mas, rapaz, eu fui surpreendido com uma vasta e boa equipe de profissionais, profissionais da UEPB, da UFPB, né, profissionais de outras instituições renomadas. Então, a nossa turma de História, ela recebeu, de fato, não é, um aparato pedagógico e conteudista, Arlindo, muito bom. Então, não muita gente acha que se desqualificar, estudar em algum órgão particular, privado e tudo mais. Eu tive o privilégio, né, de estudar com pessoas que hoje são profissionais assim excelentes, tá? Estudar com pessoas que se destacam no mercado do trabalho. Os professores que eu tive, né, sempre eu avisto nos caminhos ali da UFPB, nas minhas andanças de um mestrado, né? Assim, para mim foi uma honra fazer história. Eu fiquei muito feliz, mas mesmo assim, não é? Eu senti a necessidade de continuar estudando. Quando eu terminei o curso de História, não é? Minha mãe disse, vou lhe colocar logo na normal. Você vai trabalhar perto de mim, que eu quero ficar pertinho de você. E eu ingressei, não é, na normal em 2012. Em 2012, eu fui ministrar minha primeira aula de História, né, na escola normal. A gestora era a Hilda ainda. E estavam faltando vários professores, então eu fiquei com 5 disciplinas, né? História, Sociologia, Filosofia, né? TCC, e a outra, se eu não me engano, foi o estágio. Então, o novato chegou, a carne nova chegou, né? E eu fui sobrecarregado. Olha aí, Arlindo, que prazer receber Laís, né? Na nossa Exatamente. live. Contribuiu bastante também,
né, para o nosso desenvolvimento, uma companheira fiel ali do trabalho. Só tenho a agradecer, porque Deus me colocou num ambiente bem harmonioso, né, com vocês. E a gente teve essa trajetória na escola normal, mas ainda é, é, eu ainda senti uma necessidade de me aprimorar, né, mas ainda estava preso ali em alguns enlaces dos vícios do mundo. E isso me atrapalhou bastante, não é? E eu fui vendo que o meu rendimento estava caindo e eu não estava mais tão contente, não é, com o meu ar profissional, não é? E nesses momentos difíceis você sabe que chegam pessoas, não é, para nos incentivar. A Laís me ajudou muito, você me ajudou muito, não é? Aquelas meninas lá do Polivalente me ajudaram muito também, né? Josefa, a Bernadette me ajudaram bastante, não é? Então eu fui buscando mais sentido ainda para me instigar enquanto profissional, né? Meu contrato com a Normal, ele vence, né? E eu fiquei, eu acho que uma semana desempregado, né? Porque houveram alguns problemas, né? Inclusive de teor político, e eu fui desligado da Normal, e eu disse, meu Deus, e agora? Né? O que é que eu vou fazer? E com uma semana me ligaram, e Hera, você não pode ficar fora do estado, não é? Tem uma vaga de professor lá no Enéas Carvalho, a gente está precisando de professor lá, então vamos. E eu fui para o Enéas Carvalho. De 2012 para cá, né, eu nunca saí do estado. Só mudei de escolas e de UTB, como a gente fala, né? De UTB. Me acomodei, confesso que me acomodei, tá? Fiz esse concurso agora, fui classificado. Não estou tão perto, mas também não estou tão longe das vagas, se chamar. Confesso também que devo me preparar melhor, é porque existem momentos na vida da gente, Arlindo, que a gente tem que priorizar alguma coisa, na verdade. Exatamente. E eu tive uma experiência assim terrível, né, em uma universidade privada, porque eu estava sempre entre os três primeiros professores ali por nota, minha nota era altíssima, não é? E o MEC chega e diz, mas Harry, você é um professor fenomenal, suas aulas são fantásticas, mas você não tem um doutorado. Então, você vai ter que buscar isso aí. E a gente vai aproveitar quem tem. E eu, mas o rapaz está vendo aí. Então, eu priorizei muito isso, Arlindo. Estou priorizando ainda, não é? Eu vislumbro ser um professor universitário, especificamente da UFPB. Estou fazendo uma graduação, outra graduação em Ciências das Religiões. O meu mestrado é em Ciências das Religiões. Estou participando do processo seletivo de doutorado em Ciências das Religiões. Por quê? Porque o campus de Ciências das Religiões aqui em João Pessoa é um campo novo, um campo que está, não é, florescendo agora, as pesquisas estão, não é, efervescendo, precisa-se de pessoas que de fato pesquisem algo e tenham propriedade. Os professores, não é, da universidade são professores de fora, existem professores sobrecarregados, não é? São poucos professores, e o planejamento lá da nossa área é que se tenha concurso, não é? Que se aproveite essas pessoas que estão estudando agora, porque vai precisar, é um campo que está crescendo. Então, eu estou fazendo outra graduação na área, não é? Vou concorrer ao doutorado também nesta mesma área, porque não fui para a história. Tentei, confesso que fui, amo história, não é? Mas a gente é surpreendido também nos setores públicos, né? Por alguns acordos, né? Tanto fechado como políticos. Então, eu fiquei muito triste de não poder participar assim, diretamente dos processos seletivos para a história, porque é como diz, né? A gente chega, já tem gente da vez e a gente fica à mercê da boa vontade das pessoas. E eu fui muito bem recebido, Arlindo.
é, no, no campo de Ciência das Religiões, né? Participo de um grupo de pesquisa chamado Fidelide, que trabalha com o aspecto do ensino religioso. Tá? Minha pesquisa atualmente é sobre a abordagem lúdico-pedagógica. A gente vai nas escolas, né, sondar, observar, averiguar se existe uma cientificidade na proposta do lúdico, se os professores, de fato, sabem usar a brincadeira e os jogos de forma consciente e pedagógica, para que não haja atropelos nem confusão. Porque a proposta do lúdico é que exista aprendizado, existe a compreensão do que se está fazendo através da montagem, né, dos jogos e brincadeiras, tendo como ponto de referências. Então, assim, nesse meu caminho, né, eu sempre tive a ajuda dos meus familiares, principalmente da minha mãe, né, que nunca desistiu. Perdi meus avós, né, infelizmente eles partiram, mas deixaram um legado assim, sensacional. Tá? A gente vive ainda com o que eles deixaram, né? Então, para mim, o que foi o corpo, né? O aprendizado, a lembrança está aqui. E, Arlindo, eu confesso que a gente, né, por lutar tanto nesse meio do magistério, em alguns momentos a gente fica desestimulado, né? Quer desistir, procura outra profissão, mas eu até tentei. E eu olhei para mim no espelho e disse, tu não sabe fazer mais nada, não, é só ensinar. E a gente está aí, Arlindo, né, buscando o nosso lugar, tá? Na educação. Eu tenho a oportunidade, né, de trabalhar sempre com pessoas maravilhosas, tá? Eu fui para o Enéas Carvalho, e por questões políticas também, meu querido amigo, eu fui desligado também. Então, no outro dia me ligaram, mas, Helry, o que é que está acontecendo aí em Santa Rita? Né? Eu disse, aqui o cabresto não é frouxo, não, é apertado, né? E assim, eu não participo desses conchavos e tal, e acaba sempre sobrando para mim. Então, eu disse, não, vamos ter que lhe recolocar, porque, né, sempre como um queridinho, né, do Estado. O Estado me acomodou, viu, Arlindo? Então, eu fui para uma escola na zona rural, a escola Odilon Ribeiro Coutinho, na usina São João. Uma experiência maravilhosa, uma escola onde tinham mestres e doutores comprometidos com a educação, meu querido, professores do seu nível, não é? Que tenham cuidado, tá? Que tenham uma atenção para com os alunos. E a gente fez um trabalho belíssimo. É uma pena, porque se existem problemas na zona urbana, né, o problema é potencializado em 15 vezes maior para a zona rural. Então, aconteceram vários problemas, né, e a gente deixou a escola muito bem equipada e tudo mais. Chegou o concurso público, passaram professores para lá, né, chegaram até bons professores, né, surgiu uma seleção na Secretaria de Estado da Educação para ser assessor da secretária do gabinete pedagógico, que era, até então, Rosiane Marinho. A antecessora dela era Márcia Lucena. Rosiane Marinho chega e faz uma seleção para a vaga de assessor. Então, não é? Um abraço a Daniel Queiroz, que está aí nos assistindo, né? Amigo também. Então, a gente faz a seleção e eu passo para trabalhar na Secretaria da Educação. Vou ser assessor da secretária do gabinete pedagógico, vou desenvolver um trabalho lá burocrático, extenso demais, não é? A secretaria, ela nos dá condições e aspectos bons e outros não, né? Os aspectos positivos, além é que a gente conhece muita gente, a gente trabalha em coordenação de vários programas do governo, né? A gente pode estar ali à frente de algumas ações para aprender também. E os aspectos negativos é que você sabe que é muito engessado, né? As diretrizes são muito engessadas, a gente recebe ordem de manhã, de tarde e de noite, e tem que ser daquele jeito, né? Tem que torcer pelo Flamengo, se torcer pelo Fluminense, vai sair. Né? E assim eu aprendi bastante. A professora, ela saiu, né? Ela deixou o cargo de
secretário do gabinete pedagógico, o Gabriel assumiu, e eu fiquei sem norte lá na secretaria. Então, teve a seleção para as escolas integrais aqui em João Pessoa, eu fiz, passei, fui para a SCIP Mangabeira, Pastor João Alves Filho, né? Lá em Mangabeira, onde trabalhei o ano de 2019, todinho, não é? E ao final do ano de 2019, o quadro de efetivos chega na escola e eu recebo outro convite. Vai chegar efetivo aí, meu Deus, eu sou um nômade, eu tenho que passar logo no concurso para deixar desse aperreio, né? Então, eu fui direcionado para outra escola em Jaguaribe. Né? É assim, é muito. Eu não sei como é isso, não, né? Porque as pessoas no estado mudam e tudo mais, e sempre o povo liga para mim, tem atenção comigo, e eu fico assim, caramba, só pode ser Deus, porque acontece cada coisa dessa, e eu sempre sou colocado em lugares muito bons. Atualmente eu sou professor de História, Projeto de Vida e Pós-Médio, na SCIT Maria do Carmo Miranda, Escola, não é? Cidadã Integral Técnica, onde nós temos o curso de Secretariado de Informática, em Jaguaribe, equipe sensacional, não é? De professores, de gestão. Estou muito satisfeito, não é? Mas ainda não estou satisfeito, porque eu vislumbro, né? Eu tenho como projeto de vida passar em um concurso público, né? E agora mais que nunca, né? Que eu sou pai de uma bebezinha de 6 meses, já vislumbro o futuro dela, não mais o meu. E a gente tem que ter, né? Essa visão. Então hoje eu sou um cara casado, com uma esposa maravilhosa, com uma família maravilhosa. Saio de Santa Rita para vir morar aqui, aqui no Geisel. Né? Minha esposa é sargento no 15, tá? Ela trabalha lá no setor de licitação. E venho para João Pessoa, mas ainda com raízes aí em Santa Rita, é uma cidade que eu amo de paixão. Não é sempre quando eu posso, eu estou aí para a gente compartilhar das alegrias, das tristezas, né? Tristezas, né? Compartilhar, né, do sorriso, das dores, porque é uma cidade que eu ainda acredito que possa se desenvolver, Arlindo, sabe? Eu tenho essa esperança. Então, assim, hoje eu sou um, um, um professor, tá? Realizado no sentido de vocação. Eu me descobri como um professor que carrega uma vocação dentro de mim, tá? E só de ser isso já é suficiente. Mas ainda, né, quero buscar o meu lugar, né, no cenário, no cenário da efetividade, né? Seja no Estado ou lá na Federal, sabe? E eu não vou para lugares nenhum sozinho, não. Eu carrego sempre os exemplos que eu tive na vida, né? Então, você, Laís, Erivelto, né, Ivan, Bernadette, minha mãe, né, o professor Nielson, que eu conheci na usina, a professora Rosiane Marinho, todas aquelas pessoas que eu convivi, né, eu carrego um pouquinho, e todos os dias eu faço uma construção nova da minha identidade, porque as situações, elas são, né, mutáveis, e a gente tem que estar sempre se adequando de alguma maneira. Né? Minha índole, meu caráter é o mesmo, permanece o mesmo, mas a gente tem que, né, ter esse jogo de cintura. Então, hoje eu sou um cara que tem uma profissão, busco um concurso, é verdade, sei que terei, né? Estou me esforçando para isso, nada cai do céu também. E, né, para mim, é uma satisfação dividir esse cenário da educação com pessoas como você. Harry, eu quando eu cheguei na escola normal para trabalhar, eu encontrei pessoas também maravilhosas. E uma especial, ela me recebeu como filho. Ela estava sempre pronta para me ajudar. Essa pessoa se chama Julita. Qual a importância dela na tua vida? Ela é a minha vida, né? Ô, Arlindo, ela é uma pessoa tão amável. Eu tive sorte, né, de receber uma mãe como Dona Julita é. Ela é uma pessoa que sempre se preocupou com o outro. Então,
né? Quando ela surge mãe, né? Ela tem um cuidado assim, às vezes até exagerado, né? E por causa dela, viu, Arlindo? Principalmente por causa dela, eu não me tornei outras coisas na vida no sentido, né, negativo de falar. Tá? A minha mãe, ela teve um papel importante porque ela era mãe dentro de casa e fora de casa, não é? Sempre estava na escola, sempre estava nas reuniões, não é? Me pegava ali e dizia: você só sai de casa se estudar, não é? E os meninos tudo na rua brincando e eu estudando ali, não é? E se eu sou um professor hoje, Arlindo, se eu sou uma pessoa que, não é agradável aos olhos dos outros, eu tenho um carisma, não é? Uma pessoa que exerce suas qualidades de forma coletiva, é um sujeito autônomo, foi por causa dela. Não existe, não existe assim, fui eu e pronto. Eu me tornei isso porque eu quis. Não. Eu me tornei isso porque minha mãe me ajudou bastante, meus amigos contribuíram também. Eu tenho uma gratidão enorme por ela e um carinho também enorme por Julita, que realmente ela me tratou como filho quando eu cheguei lá. Ela antecipava as coisas. Antes da gente pedir alguma coisa, ela chegava e antecipava o que a gente estava precisando. Realmente uma pessoa de um coração enorme, sem dúvida nenhuma. E aqui um beijo enorme para ela, com um abração bem forte para ela. É verdade. Real, nós somos de humanas e geralmente humanas é aquela pessoa inquieta, principalmente com posicionamentos políticos. Mas, dada tua personalidade mais conciliadora, você evita um pouco se posicionar. É receio desse extremismo que nós vivemos? Arlindo, muito, né, pertinente sua pergunta. Às vezes, eu tenho medo de tomar partido, porque a gente vive em um mundo de pseudo-verdades, verdades absolutas, né? E interpretações equivocadas. Então, eu tenho meu posicionamento, né? Eu sei o que eu quero, eu sei quem eu quero, né? Mas a gente fica com as mãos atadas, Arlindo. Às vezes, muitas vezes, às vezes não, muitas vezes, pela falta de consciência das pessoas que tramitam nesse ambiente. Tem muita gente consciente que nos ajuda, nos entende, mas outras não. Então, assim, eu tenho um receio tão grande. Eu fui postar aqui no Facebook um dia desse, né, um apoio a alguns nomes para a Câmara de Vereadores e tudo mais. E, assim, na mesma hora, a gente já recebe retaliações, né, de pessoas que a gente nem espera, né? E eu fiquei, caramba, eu estou, né, me posicionando em prol de um desenvolvimento, né, municipal, que eu acredito que pode levar a nossa cidade, né, a um lugar mais alto. Isso não quer dizer que as pessoas que eu estou citando ali são as que são certas para todo mundo, cada um tem sua opinião, né, sua ideologia. E assim, eu fiquei tão chateado porque, não eu nunca planejei algo, nunca publiquei algo para difamar ninguém, né, para escandalizar ninguém. Então, assim, eu sou muito receoso hoje, né, com isso, porque eu tenho medo de perder minha utilidade enquanto pessoa. Tá entendendo, Arlina? Então, quando uma pessoa ela se distancia de mim, né, eu vou perder minha utilidade enquanto pessoa para ela. Eu vou deixar de ser útil, porque ela não vai querer, né? Então, eu tenho medo disso. Mas também não me acovardo, porque eu sei, né, que eu tenho que tomar um posicionamento, tá? Então, eu não sou omisso nem conivente, mas também eu me mostro cauteloso, porque a gente vive numa era de desinformações, desconstruções, e a última coisa que eu quero é que minha identidade, né, minha índole, meu caráter seja desconstruído, né, e eu vire a ser uma pessoa é, assim, indesejável para os outros. Heller,
Na verdade, nós vivemos num momento de pós-verdade, né? Cada um tem a sua, conforme a sua conveniência. E o pior é que algumas pessoas não admitem que pessoas que pensam diferente também conversem. Você conversa com uma pessoa que tem convicções, que pensa diferente, o cara já lhe olha também diferente. É como se você não consiga. Eles querem que as pessoas não se sentam, não conversem, não tomam não tomam um refrigerante, não lanche, não almoçam com pessoas diferentes. Ou você é de um lado ou é do outro. Então, isso é o que está deixando as pessoas pequenas. É verdade, Aline. Então, assim, é, as pessoas, elas não, né, elas não têm consciência de muita coisa, né? A gente vive num problema conceitual tremendo. Eu postei aqui, um, um- eu fiz uma crítica a um evento que estava acontecendo, de um determinado candidato, né? E eu fiz o seguinte apontamento. Gente, quando se centraliza demais as ações de um grupo, a tendência é que as coisas fiquem frouxas, não é? E é bom quando a equipe ela divide as tarefas e todo mundo ganha uma função e desempenha com disposição. Aí sim a coisa fica bem amarrada. Pois você acredite, meu amigo, que levaram isso como uma crítica destrutiva, que eu estava desmerecendo, né, tal pessoa, tal grupo, e que as pessoas jamais esperariam isso de mim. Eu fiquei chocado, porque, né, fiquei chocado porque eram pessoas próximas ali, mas não me surpreende não, que ainda existe muita gente que tem essa falta de consciência, né, de saber de fato o que é que está acontecendo. Então, é, é, se eu colocar uma camisa verde hoje, né, as pessoas que vestem vermelho não vão querer conversar comigo. Você está de azul aí, né? Automaticamente já se cria um arquétipo de quem Arlindo é e de quem ele vota. Não é verdade? Quando os governos mudam no nosso município, pinta-se logo as cores das fachadas das escolas para dizer aqui é nosso e pronto. Então, é difícil viver assim. Nós temos que, né, que refletir bastante pelos caminhos que a gente anda, porque eu vou dizer algo muito pessoal. Sou um cara que eu me importo bastante com a condição do bem-estar do outro. Tenho certeza que você também é assim. Então, quando a gente gera um mal-estar, mesmo sendo, né, gerado por outra pessoa, né, a gente fica muito triste, porque nós não queremos, nós de humanas, né, nós prezamos muito pelas relações, pelas interações, né, e essas interações e essas relações elas têm que ser solidárias e mútuas, não é verdade? E pela minha experiência de vida, eu já não sou mais nenhuma criança, e eu já vivenciei muitos, e participei também de momentos políticos, de campanhas políticas. Eu só vou dar um conselho, não, mas vou dar um aviso às pessoas. Não tenha político de estimação. É verdade. Defenda suas ideias, em algum momento vai ser convergente, em outro momento vai ser divergente, mas não tenha esses políticos como verdades absolutas. É verdade. Ah, eu estava lendo uma matéria aqui que dizia o conflito é necessário, o confronto não. Né? Então, a gente vai se pegar muitas vezes em situações conflitantes, mas aí, né, confrontar de forma destrutiva, isso é desnecessário. Olha, eu estava aqui na rede social e um determinado colega, não vou chamar de colega, de grupo, colocou uma foto de 3 pessoas fazendo a campanha para um determinado partido e colocou embaixo. Chega a ser hilário, não é? A condição desse partido. Nunca ganharão. E eu fiz uma crítica. Eu disse, colega, né, a gente tem que ter atenção, tem que ter foco nas nossas propostas. Né? E a última coisa que a gente deve fazer é atacar as pessoas. Se você se utiliza disso como estratégia de política, de campanha, pode ter certeza que você vai perder adeptos. Né? A campanha se faz
né, mostrando o que a gente pode fazer e não denegrindo o que as pessoas querem fazer, independente de quem seja. Então, Arlindo, a gente vive nesse aspecto muito conflitante, né, e de confrontos assim, porque não existe uma consciência. E o que é mais chato é que quando a gente, né, que nós somos formadores de opiniões, nós somos, né, agentes de transformação, sim, né, quando a gente vai se posicionar, as pessoas acham que a gente, né, está querendo aliená-los. Né? Eu fico Exatamente. bastante chateado. Ninguém mais conversa, não. Se confronta. Não é verdade? Ô, Real, em que momento Deus entra na tua vida? Rapaz, Deus entra na minha vida, Arlindo, quando é, minha mãe teve uma complicação na gravidez e eu não podia nascer, e eu nasci. E logo em seguida eu tive uma crise de asma, não é? E o médico disse que eu não sobreviveria. E eu cresci com essa crise asmática aí e desenvolvi vários problemas respiratórios, né? E pude crescer, né, dentro de uma família acolhedora, com condições de me criar, né, com a mãe, né, divina, um privilégio ter uma mãe daquela. Entra também, não é, no momento da minha vida de mais obscuridade, quando eu me envolvo com muitas coisas erradas, que eu vejo, né, vários amigos partindo, não é? Eu perdi mais de 32 amigos para o tráfico, para o crime, não é? E não tinha perspectiva de casar, de ter filho, de nada, de constituir uma família. Né? A perspectiva que o mundo estava gerando em cima de mim, e eu também procurando, era um caminho, né, de morte mesmo, sei lá, de prisão, talvez, né, de internação. Né? E eu vi muito assim a mão de Deus na minha vida, o cuidado dele, né, em permitir muita coisa, mas nunca deixasse que acontecesse comigo. Então, eu vejo muito assim, eu não atribuo, Arlindo, as minhas qualidades, eu não atribuo o que aconteceu comigo de bom a mim também não. Foi porque eu creio que Deus proporcionou tudo isso para que eu aprendesse e, de fato, fosse grato. E como é que eu sou grato? Né? Eu sou grato amando as pessoas, sendo solidário, sendo carismático, não querendo destruir a vida de ninguém, querendo que as pessoas cresçam, dando oportunidade, né? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Real, você como professor, tu trabalha muito a questão do lúdico. Como ser um professor lúdico? O professor já é um ator por essência. Quando ele entra na sala de aula, ele já é um ator. Mas como trabalhar essa ludicidade em sala de aula? E como preparar esses professores? Arlen, boa pergunta. Olha, a ludicidade ela passa por um processo de reflexão, não é verdade? Então, o professor ele tem que ser um professor reflexivo, né? Ele tem que refletir na imagem que ele tem ali, né? No habitat em que ele está envolvido, para que de fato proporcione aprendizado para aquelas pessoas. Né? A aula ela não tem que ser estudada, a aula tem que ser compreendida. Né? As tarefas vão ser estudadas, né? As atividades vão ser estudadas para se resolverem. E a aula tem que ser compreendida. Então, né, a ludicidade nos ajuda muito, né, porque ainda existem pessoas que têm a metodologia do ensino engessada, né? Aquela metodologia que eu leio e tu escuta, né? Eu copio no quadro e tu reproduz, só eu falo, você não fala nada. Se você fala, eu não escuto. Né? Então, disso surge uma insatisfação pela educação, de modo geral, né? E a gente vê que a brincadeira, o jogo, o dinamismo, vai levar, né, vai levar a uma predisposição diferente. Então, imagina só, né, a criança sem o aspecto da brincadeira, a sala de aula sem o aspecto da descontração, não é verdade? Sem o dinamismo. Então, eu vejo que o lúdico
ele está diretamente ligado ao processo pedagógico, porque nós temos referências, né? A professora Kishimoto, Piaget, né? Vygotsky, a gente bebe muito na pedagogia, né? John Huizinga, muita gente fala, né, com propriedade científica e diz que a ludicidade, o jogo e a brincadeira, bem planejado, a partir da observação que se faz em sala de aula das categorias dos alunos, ela gera, assim, aprendizado e satisfação. Nossas universidades estão preparando nossos professores? Assim? Sim, não. Não, 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 não. Nós não temos essa preocupação, não é? Inclusive, meu projeto de doutorado, tá? Um dos objetivos é fornecer uma formação continuada para os professores aprenderem de fato, não é? Estudarem de fato, para quando chegar no chão da escola, terem bons resultados. Mas a academia não nos prepara, não. Se a gente não fosse curioso, investigador, nesse momento agora, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Porque a academia não nos preparou para isso. Na verdade, a própria academia nos engessa, né? Demais. Né? Então, ainda hoje, eu tenho professores que dão uma aula e passam 20 questões de um texto de 256 páginas para entregar no dia seguinte. Tem professores que chegam na sala de aula, né, copiam, explicam ali e saem. Tem muitos bons professores também. Né? Mas existe ainda esse modelo, né, de uma educação direcionada para o si mesmo, para o auto-ego. Né? E eu fico, assim, triste porque eu já tenho uma experiência dentro de sala de aula, dentro da educação, estou fazendo uma graduação ali, mas aquelas pessoas que não têm, quando veem esses tipos de educação, né, de metodologias, elas vão ficar impactadas, porque elas vão pensando que é uma coisa e é outra. Aí o que é que vai acontecer? Vamos formar, não é? Vamos informar muita gente e formar pouca gente, vamos gerar pessoas insatisfeitas com os cursos que escolheram, não é? E o que vai haver de fato vai ser um trânsito mercadológico. Não é? Eu vou cair de paraquedas em outra profissão porque eu não me dei bem naquela que eu estudei. Eu não me agradei daquilo, eu vou para outra. Né? Então, né, isso vai respingar na sociedade. E é ruim. Você, assim, como eu sei, seu mestrado é em Ciências das Religiões, como um professor de ensino religioso, ele vai para a sala de aula e não fazer proselitismo religioso? Ah, que bom. Né? Você elaborou aí boas questões, hein? Vou estudar com você para o Enem. Então, Arlindo, isso que você falou é de extrema importância. Meu amigo Kiko também está aqui na live. Né? Um abraço, Kiko. Você é um show de amigo. E quando as pessoas não entendem o universo da diversidade cultural religiosa, Arlindo, né? Elas não vão poder ir para a sala de aula para discutir a laicidade das religiões, para discutir o pluralismo, elas não vão. Então, o que acontece muito hoje ainda são pessoas que têm a sua crença, não é? Que não entendem esse universo da ciência das religiões, do ensino religioso, e vão, de fato, confessionalizar a fé delas na sala de aula. Então, a proposta do ensino religioso, não é chegar na sala de aula e catequizar as pessoas. É de mostrar a diversidade cultural religiosa para que se aprenda, né, sobre as religiões, se trabalhe os valores e assim crie uma cultura de paz, tanto na escola como fora dela. Eu me lembro de uma situação bem engraçada na Normal, viu? Quando disseram que ia ter aula de religião, uma certa professora que usava um crucifixo desse tamanho, chegou e disse, epa, sou eu que vou. Aí, eu fiquei assim, né, rindo, e me chamaram até a atenção. Aí, Harry, deixa de mangar da professora. Eu disse, não estou rindo dela. Né? Ensino religioso é outra coisa. Não é ela pegar a fé dela, né, ir ali para a sala de aula, né, e catequizar os alunos. Nada.
é se aprender da diversidade cultural religiosa, né, para que haja respeito, tanto pela religião, quanto pelas pessoas que confessam tais religiões. Real, qual a tua perspectiva para a educação pós-pandemia? Nós vivemos um momento difícil. Essa pandemia criará um abismo na nossa educação que já vem capenga, já vem com dificuldade. Qual a tua perspectiva? Como tu enxerga a nossa educação pós-pandemia? Arlindo, se a gente já convivia com uma desigualdade educacional bem grande, agora que é maior ainda, se tornou muito maior, né? A gente vai ver isso logo, logo. Deixa sair o resultado do Enem, deixa sair o resultado do PISA, do PENAIC, do SOMA, né? Desses programas que trabalham com indicadores da educação. A coisa é muito séria, né? Nós não estávamos preparados. O que aconteceu foi uma aceleração de aspectos que a gente já ia usar, mas foi muito brusca. Então, o governo, o Estado, o município não estava preparado, não. Existem tantos milhões de pessoas acessando a internet, sim. E os que não estão acessando? Não é? Existe uma evasão grandiosa. Né? Existem redes municipais sem aulas. Né? Todos vão ganhar notas, mas e o aprendizado? Então, isso vai se mostrar, né, muito cedo, né, no processo de construção da educação no Brasil, tá certo? E outros setores também vão ser afetados, tá? O mercado de trabalho vai sofrer um inchaço de pessoas desqualificadas, pessoas que não estudaram, e muitas delas não por culpa delas mesmas, tá? Mas por uma falta de estrutura governamental, não é? Porque eu penso que se tudo pode acontecer, eu tenho que ter planejamento para esse tudo pode acontecer. E as pessoas, elas não gostam de sair. As pessoas que eu digo assim, o sistema, né, trabalha ali naquela perspectiva do hoje e pronto, e amanhã o que será, será, e isso aí respinga para né, as pessoas que não têm tantas condições. Então, a desigualdade educacional já existia, vai existir mais ainda. A educação pós-pandemia, não é, vai ser uma educação agora pautada, né, nos alunos que têm privilégios, porque não é necessário só dar o tablet, não. E se o aluno não tiver internet? Né? Então, já está gerando um alvoroço. A gente vai ver isso nos próximos indicadores aí. O Enem está bem pertinho, e a gente vai ver quem são as pessoas, né, que passaram no Enem. Real, primeiro um abraço para Paulo Caboclo, é meu irmão, né? Caboclo, então é meu irmão. Um abraço, Paulo. Como você vê a educação? A educação ainda é aquela mola transformadora, aquela mola de... Eu ainda enxergo ela como uma mola de transformação e de mudança de mobilidade social. Tu enxerga assim também? Concordo plenamente com você, Aline. A educação, não é algo fantástico. Não é? A educação é algo que transforma o mundo. Né? Muitas pessoas antes da gente já falavam isso, não é? E eu ainda acredito que só através da educação as coisas podem melhorar. Não só a educação escolar, né? A educação como no todo. Então, assim, falando do ambiente da escola, da academia, não é? A educação ela pode, sim, não é, mudar o cenário. O problema é que nós não temos, não é, pessoas que estão à frente com essa mesma visão. Então, se investe pouquíssimo em uma educação de qualidade, no que realmente é relevante para o desenvolvimento social, não é? E a gente fica à mercê, à deriva, né? Muitas vezes assim, desacreditados, mas quando a gente vê que uma pessoa, né, se dirige a gente
né, e disse, professor, muito obrigado, valeu a pena, eu aprendi. Ah, cara, isso não tem preço não. Então eu acredito que a gente fazendo o nosso papel como vem fazendo, as coisas vão mudar. Né? Uma pessoa já é um mundo. Então, né, se ela conseguir replicar isso aí, a gente também, as coisas, né, tendem a melhorar. Eu sei que é cansativo, toda eleição a gente diz isso, mas eu acho que, mais uma vez, é o momento da gente escolher as pessoas certas, realmente aquelas pessoas comprometidas com a boa educação, porque o momento é esse. Eu sei que é cansativo, eu sei que é repetitivo, mas não custa nada a gente estar sempre lembrando isso, né, Harry? Verdade, Arlindo. Vamos chegar para mais uma eleição, temos que ter consciência, estudar bem, não é? Analisar bem o que aconteceu, não é? Pegar de fato, não é? Os antecedentes das pessoas que estão se envolvendo na política, para ver se vale a pena. Não é? Eu costumo dizer que o principal pré-requisito para a pessoa se dar bem nesse viés da política, não é? É ser auto ético, né? Ter ética consigo mesmo, ser verdadeiro consigo mesmo, né? Se preocupar com o bem coletivo e não individual, né? Ter noção do cargo que vai ocupar, né? Se chegar para dormir em casa, ter a consciência limpa, não é? Saber aonde ele está inserido e para que serve aquele cargo que ele vai trabalhar. Então, né, as pessoas têm que ter essa consciência. Não vendam votos, né, o seu voto não tem preço, tá? Você tem valor. Não é? O cara que compra seu voto, né, ele faz o que quiser, né, e deixa você à míngua aí, a mercê, porque você recebeu por aquilo ali. Não é? Então você vai ser descartado logo, porque você foi um objeto. Então, se usou o objeto, não presta mais, fica obsoleto e se joga fora. Então, nessas eleições a gente tem que ter consciência, ver direitinho quem de fato vale a pena para ocupar uma cadeira ali, para trabalhar pelo município, trabalhar pelo Estado, pela prefeitura, pela nação, de forma coletiva, solidária e competente. Harry, foi um prazer, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas antes do final tem um momento cipuada. Eita. Eu digo uma palavra, uma pequena frase, você também de uma cipuada só, você responde. Vamos lá? Certo. Vamos Vamos lá. lá? Vamos. Um lugar, Santa Rita. uma tristeza, A situação atual da educação. uma alegria, Ter professores e pessoas assim engajadas na educação, como eu e você. um arrependimento, Não ter estudado antes. drogas, Escapei por pouco. Venci. amigos, Poucos, mas verdadeiros. família, Tudo na minha vida. Marie, Marrei uma bênção, um presente que eu ganhei de Deus. Harry, professor, Um cara que ama fazer o que faz e se importa bastante com a vida daquelas pessoas que estão ali junto dele. Deus, O motivo da minha existência. Harry, obrigado demais pela nossa conversa. Deixa uma mensagem aí para o pessoal, seja qual for a mensagem aí, nós temos ainda 5 minutinhos. Deixa a tua mensagem aí para o pessoal que nos assistiu e aqueles que vão nos assistir ainda. Primeiro eu quero agradecer a você, Aline, né, por você existir bem pertinho da gente. Né? Pessoas iguais a vocês mudam o mundo de verdade. Você é um presente também de Deus na minha vida, na vida dos alunos, na escola, na educação. Nós temos um carinho imenso por você. Minha mãe também, né, gosta muito de você. Lhe vê como um professor assim de mão cheia. Não é? E o recado que eu vou dar, né, é referente a respeito e a atenção. Você que está assistindo essa live, que vai assistir, nunca desconsidere alguém que se importa com você, de verdade. Nunca deixem, né, que digam que você não pode e que você não vai fazer. Né? Nunca se deprima por situações que não deram certo.
tá? Sempre se estimule e veja situações que não deram certo como pontes, como trampolins, para outras que com certeza vão dar. Né? Não entristeça o outro, não crie, né, mal-estar na vida alheia. Sempre esteja de bem com a vida. Sempre sorria, abrace e ame. E principalmente, sonhe junto. Raul Seixas, né, leu Miguel de Cervantes, Dom Quixote, e viu uma frasezinha bem massa e disse assim: sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto se torna realidade. É isso aí. Um abração, Arlindo. Prazer. Espero que esse período passe logo para a gente estar juntinho aí, presencialmente, né, e compartilhar de momentos assim, bastante interessantes e felizes. Obrigado, Harry, meu irmão. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é Nordestina. Valeu.